Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, né? Adoramos o nosso Deus, exaltamos o Cordeiro de Deus, manifestamos já a nossa adoração ao Senhor. E agora é hora de nós meditarmos na palavra do Senhor, né? A palavra que é como fogo, como um martelo que despedaça a pedra, né? Então vamos nos alegrar agora lendo um trecho da palavra do Senhor. Eu gostaria de ler o trecho que se encontra nos evangelhos, né? Jesus falando através dos evangelhos, né? Então vamos ler ali o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo número 7, a partir do versículo número 21, onde o Senhor diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vós que praticais o mal, vós que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aleluia! Deus seja louvado, né? Que palavra poderosa, né? Palavra maravilhosa do nosso Deus, né? Vamos então agora buscar o Senhor. Ore juntamente comigo. Peça que Deus fale contigo agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé e toda a nossa esperança, Senhor. Esperamos em Ti, Deus Altíssimo e Rei Tremendo, Senhor. Esperamos, Senhor, que agora o Teu poder se manifeste, Senhor. Esperamos que a Tua graça se manifeste agora, Senhor. Esperamos que a Tua unção se manifeste agora, Senhor da glória, Pai. Papai amado, nos colocamos diante de Ti, para, Senhor da glória, ouvir a Tua voz. Como igreja levantada, Senhor, levantada por Ti, Senhor, guiada pelo Teu Espírito Santo, meu Senhor. Ó Altíssimo Deus, Deus das nossas almas, Senhor da nossa vida, vem sobre a Tua igreja, Senhor. Vem sobre esse povo, Senhor, que Te deseja, que Te busca, que Te quer, Senhor. Tua igreja Te deseja, Senhor. Nós queremos mais uma vez ser edificados por Ti, Senhor. Queremos mais uma vez ser guiados pelo Teu Espírito Santo, porque Tu és Deus forte e poderoso, Senhor, que faz esta obra e que prometeu esta obra, Senhor. Fica conosco, Senhor. Oh Deus, fala aos meus ouvidos, fala, Senhor, a minha mente. Lava súbia, e canda lava surianda, e canda lava cheia, serebicanda lava cheias. Cala minha alma, Senhor, cala, Senhor da glória, com Teu poder, Senhor. Oh Deus, toma, Senhor, completamente a minha mente e os meus lábios, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada, porque assim ela será edificada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda agora com Teu poder, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, que esta palavra, que será agora, Senhor, de toda a terra, Pai, ministrada a nós, Senhor, Pai, seja levada, Senhor, da glória, Pai, a um povo distante, a um povo que não Te conhece, Senhor, a um povo, Senhor, da glória, que está enganado, iludido, a um povo que precisa, Senhor, renovar as suas esperanças, Senhor. Fala alto, Senhor, aos nossos corações, às nossas vidas, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, o Teu Filho, que é o nosso Senhor e nosso Salvador, Senhor. Então, Senhor da glória, eu sei que os Teus ouvidos estão atentos, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, né? Diga aí, aonde você está, graças a Deus. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Bom, vemos aqui a palavra do Senhor, conforme nós já dissemos no início, né, dessa ministração, né? Jesus estava pregando a palavra do Senhor e Jesus estava ali ensinando mais uma vez, né, o seu povo, como ele nos ensina, né? Jesus, ele a todo momento, a todo instante, ele busca ensinar o seu povo, né? E ele estava ali nos ensinando, né? E é interessante porque a palavra que Jesus estava dando ali, na verdade, era uma palavra de alerta, né? Uma palavra, né, para que as pessoas estivessem ali vigilantes, entendendo que as coisas que são de Deus, elas não são coisas que possam ser menosprezadas, né? Que as coisas que são de Deus são coisas firmes, grandes e poderosas, né? Só para você compreender determinadas situações, uma vez o apóstolo Paulo, ele disse que, né, que importa que o evangelho, que a palavra de Deus seja pregada, não importa o interesse, não importa como esta pregação é feita, importa que ela seja feita. Então, e ele falou, uns vão fazer, né, por inveja, outros vão fazer por interesses pessoais, né, outros vão fazer por porfia, né, e outros vão fazer por amor. E o Paulo falou, importa que a palavra de Deus seja pregada, né? Então nós compreendemos, irmãos, né, que conforme Jesus disse aqui, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, é eleito, né, vamos dizer assim, está preparado, melhor dizendo, porque todos foram eleitos através de Jesus Cristo para a salvação, né? E aqueles que são fiéis alcançam a salvação, né? Então nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, está apto, né, entrará no reino dos céus, conforme Jesus disse nessa palavra, né? E nós, irmãos, às vezes não conseguimos, né, potencializar as palavras de Jesus. Eu queria te chamar a atenção para isso, que você potencialize sim as palavras de Jesus, porque ela é poderosa e ela é eficaz e ela diz a verdade. Então, se o Senhor está dizendo, olha, não é de qualquer jeito, se o Senhor está dizendo, olha, né, embora talvez em algum momento as pessoas tenham sido usadas de uma forma ou de outra forma, isso não quer dizer que essas pessoas estão aptas para entrar no reino dos céus, né? Lembrando a você que Deus se usa, né, dos seus servos, Deus se usa do homem para que os milagres aconteçam, para que os demônios sejam expulsos, para que curas de doenças aconteçam. Então, esse é um desígnio de Deus. E Jesus, ele disse isso claramente às nossas vidas, quando ele deu autoridade aos seus discípulos para curarem os enfermos, para expulsarem demônios, né? E essa autoridade, ela persiste nos dias de hoje, está, né, ao nosso redor. Se o Senhor, ele encontrar uma pessoa, né, pelo caminho, vamos dizer assim, né, e que necessita de uma grande bênção dele, né, necessita de um grande poder dele, ele não vai hesitar de chamar alguém, para que através desse alguém o nome dele seja glorificado, né, e essa pessoa que precisa dessa bênção seja abençoada pelo Senhor. Então, nós, irmãos amados, vivemos neste mundo procurando ser melhores para Deus, né? Nós estamos hoje buscando ser melhores para Deus, né? E você deve ter isso no seu coração, esse interesse pessoal, né? De progredir espiritualmente e de não regredir espiritualmente, né? E você compreenda e entenda que muitas vezes aquele que é infiel, aquele que é pecador e está mentindo, mas está pregando a palavra do Senhor, né? E muitas vezes vêm os sinais
dos milagres de Deus, isso não quer dizer que a obra está aprovada, isso não quer dizer que aquela pessoa, né, está sendo aprovada pelo Senhor, mas isso quer dizer que o Senhor tem interesse de abençoar, e Ele não vai deixar de fazer isso por conta da hipocrisia, por conta dos interesses pessoais do homem, né? Onde houver uma pessoa carente e necessitada de ouvir a palavra do Senhor, o Senhor levará essa palavra. O Senhor estará ali alimentando, né, esta vida, não importa quem seja, né, qual seja o instrumento usado pelo Senhor, para que essas vidas, ou essa vida que está carente e necessitada em determinado momento, seja abençoada, né? E eu sempre digo, irmãos, sabe, que a nossa vida com Deus, sabe, a nossa comunhão com Deus, os nossos momentos pessoais com Deus, eles são muito especiais e devem ser assim, né, com todos nós, né? Quando nós nos separamos para Deus, né, nós, né, fizemos um propósito no nosso coração de estar o quê? Fazendo a vontade dele, para que cada vez mais os nossos ouvidos estejam abertos, para que cada vez mais os nossos olhos estejam ali, né, vendo a grandeza e o poder de Deus, né? E você esteja alerta, não é porque o Senhor te usa em determinado momento, não é porque o Senhor, né, às vezes profetiza através dos seus lábios, né? Não é porque o Senhor algumas vezes cura o enfermo através de uma oração sua, que nós devemos estar ali, né, achando que está tudo bem na nossa vida. Não, nós devemos nos examinar constantemente, conforme disse o Senhor, né? Examine esse homem a si mesmo, para que nós possamos estar fazendo a obra de Deus com integridade, né? Para que nós possamos estar fazendo a obra de Deus com grande poder e com grande ousadia e com sabedoria, né? Eu sempre falo, irmãos, que a sabedoria de Deus deve fazer parte da nossa vida. E a Bíblia diz que o Senhor dá sabedoria àquele que busca a sabedoria, né? Então nós devemos, sim, nos aproximar de Deus e pedir a Ele que esteja nos ensinando, que esteja nos conduzindo, que esteja nos levando, né, por um caminho que é o caminho de bênção, que é um caminho de comunhão, que é um caminho onde nós estaremos ali nos aperfeiçoando diante de Deus, para que nós possamos vencer esse mundo terrível e tenebroso, né, irmãos? Então, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou, né, ministrando essa palavra hoje? Porque existe o interesse pessoal de Deus em que nós sejamos verdadeiros, em que nós sejamos pessoas, né, que compreendem e buscam aquilo que Deus deseja, que nós estejamos buscando e que nós estejamos vivendo, né? Nós fazemos tudo para Deus, porque nós amamos a Deus. Não é porque nós queremos ser melhores do que o outro, não é porque nós queremos, né, ser ali exaltados pelas pessoas, nós não queremos ser exaltados pelas pessoas, nós queremos simplesmente, né, ser ali servos, nós queremos simplesmente ser guiados pelo Senhor, nós queremos simplesmente estar na presença de Deus, nós queremos simplesmente termos comunhão com Deus, porque isso nos basta, irmãos. Isso nos basta, isso deve bastar a você, sabe? Por isso, quando nós fizermos algo para o Senhor, que nós estejamos fazendo, né, com integridade de coração, nós estejamos fazendo, né, entendendo, né, por que nós estamos fazendo, e não para que você possa obter um benefício A, um benefício B, um benefício C, né? Você se lembra de Naamã, né? Naamã, ele era um homem, um general, né? E esse general era leproso, era um homem de muito poder. E uma serva dele, que era hebreia, disse que, né, se ele se encontrasse, né, ela lamentava assim, se você se encontrasse, né, com um profeta ali da minha terra, chamado Eliseu, ele poderia te curar, né? E a Bíblia diz que Naamã então foi procurar ali, né, Eliseu, levou um monte de presentes, né?
levou ali inúmeros presentes, coisas boas, coisas valiosas, levou coisas ali, né, que qualquer homem, né, poderia assim brilhar os seus olhos em relação àquilo, né? E Naamã foi com a expectativa, né, de que, né, Eliseu recebesse, e ali recebesse os seus presentes, e ali rolasse no chão, e plantasse bananeira, e ali Eliseu, né, acendesse um fogo, e sabe lá o que estava na cabeça de Naamã, né? E Eliseu, quando soube que Naamã o estava procurando, ele simplesmente disse assim, ó, fala para ele aí, fala para esse general aí, para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, que ele vai ser curado. Ou seja, Eliseu nem recebeu ali Naamã. Eliseu nem foi ao encontro de um homem que trouxe riquezas, presentes maravilhosos, né? Porque Eliseu sabia qual era o grande valor da vida dele. Porque Eliseu sabia quais eram os propósitos de Deus na vida dele, né? E Eliseu agiu como um homem, um servo de Deus, que conhece a vontade plena do Senhor. E Naamã ficou bravo, né? General honrado na sua terra, né? Honrado ali na Síria, né? Ele estava ali, né, bravo, porque Eliseu nem um encontro dele foi, né? E ele se indignou tanto que quase não fez aquilo, né, que Eliseu mandou, até que um servo dele falou assim, ó, o senhor veio já até aqui, o que custa fazer aquilo que ele falou? Vai lá e faz, né? E ele falou, mas lá na minha terra tem rios muito melhores do que o Rio Jordão, né? E ele me manda me entrar num rio sujo, né? E aí ele seguiu o conselho do seu servo e mergulhou 7 vezes e foi curado. Eu penso que essa é uma grande obra que deve ser seguida por todo aquele que serve a Deus. Fazer as coisas com discernimento, com entendimento, sem interesse pessoal, a não ser que as pessoas sejam abençoadas por Deus, né? E talvez você olhe essas minhas palavras e talvez você fale assim, puxa vida, será que isso é possível? Lógico que é possível. Existem muitos servos que servem a Deus por amor. Existem muitos servos que servem a Deus porque querem ver, né, os milagres de Deus acontecendo nas vidas, né? Que querem ter, né? Existem servos verdadeiros de Deus que querem que as pessoas tenham as mesmas experiências de comunhão, de contato com Deus, como esses servos têm. Então você não se espelhe, né, nas imundícies que você vê neste mundo e nas mentiras de diversos pregadores que você vê nesse mundo, né? Porque todos, né, um dia se achegarão na presença de Deus e quem sabe eles ouçam aquilo que Jesus falou, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Então, irmãos, sabe, você que está disposto a servir a Deus, você que está disposto, né, a ser usado pelo Senhor, que você tenha convicção e sabedoria nesse sentido, entendendo que o seu maior interesse, né, é fazer a vontade de Deus, né? Nosso maior interesse é fazer a vontade de Deus. Eu lembro que uma das minhas orações, assim, bem no início do meu ministério, né, eu orava assim a Deus, e falava assim para Ele, Senhor, não me deixe errar, Senhor. Senhor, não me deixe errar, sabe? Dirige os meus passos, as minhas palavras, para que eu não erre, e para que a Tua igreja seja abençoada por Ti, Senhor. Então esse era um clamor que saía do profundo do meu coração, não era um clamor, não era uma reza, era um clamor mesmo, era um clamor que saía do profundo da alma, um desejo profundo do meu coração, né? E se não fosse daquele jeito, né, era melhor que não fosse, né? Se não fosse, né, se eu não fosse dirigido pelo Senhor, eu sempre falava para o Senhor, Senhor, se não for desta forma, para que eu vou fazer a obra do Senhor? Para que eu vou estar ali me dispondo a fazer algo
aonde o Senhor jamais estará dirigindo. Então, irmãos, sabe, é óbvio que eu falava essas palavras porque saiu do meu coração, do profundo do meu coração. E Deus foi me ensinando tantas coisas, Deus foi me ensinando tantas maravilhas, tantas coisas, né, que o homem não conseguiu me ensinar. E que Deus, na sua plenitude, pôde falar claramente à minha vida, ao meu coração, ao ponto de eu compreender e entender, né? Depois dessa busca, porque era uma necessidade, depois dessa busca, né, buscando ali o poder de Deus e clamando ao Senhor, conforme eu falei, Deus, Ele me disse claramente, eu sou o Senhor da igreja, e eu dirijo a minha igreja, e Ele não abre mão disso, irmãos, né? Então, a minha oração, ela trouxe um resultado, uma palavra de conforto, Ele trouxe uma palavra de poder, quando o Senhor revelou claramente ao meu coração, é a minha igreja, e eu dirijo a minha igreja, e eu estou dentro da minha igreja, e eu participo da minha igreja, e se o homem abdicar, né, abdicar de todo o seu interesse pessoal e entender que Jesus é o Senhor da igreja, ele vai agir como o Senhor da igreja. Quando o homem, né, começar a fazer o papel, a tentar fazer o papel que Jesus deveria fazer na igreja, né, a igreja já se transformou num lugar onde o poder de Deus, né, não se manifesta a não ser por misericórdia das pessoas, né? A não ser por conta daquilo que Deus quer fazer, né? Daquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas que entram em determinados lugares, né? E nós, irmãos, devemos compreender também, sabe, que o maior interesse de Deus, maior interesse de Deus, né, na saúde da igreja do que nós mesmos, né? O próprio Senhor Deus, quantas vezes, né, fez coisas maravilhosas na igreja, né, através de programa de rádio. Temos testemunhos maravilhosos de uma época que nós temos programa de rádio, milagres, vidas que foram salvas, pessoas que queriam se suicidar, né, e depois foram para a igreja, e o Senhor resgatou aquela vida, né? Temos assim testemunhos maravilhosos, né, de coisas que Deus operou, e nós nem estávamos sabendo o que Deus estava fazendo, e de repente vinha o testemunho maravilhoso de Deus, né? Certa vez o Senhor, através de uma palavra profética de uma pessoa, não estava em Jundiaí, uma pessoa olhou para mim e falou assim, assim diz o Senhor para você, Ele vai enviar 2 vidas lá na igreja que você dirige, e você fale, né, do amor de Jesus para essas vidas, senão essas 2 vidas irão perecer, né? E aí, irmãos, depois de alguns dias, pouquíssimos dias, apareceu realmente 2 vidas, né? E ali nós pudemos ministrar o poder de Deus. Foi numa reunião de oração na igreja, aquelas pessoas entraram, e depois a pessoa falou assim, né, a mulher falou assim, eu ia matar o meu marido, depois eu ia me suicidar. Olha aquilo que Deus faz, Deus manda, Deus ordena, Deus comanda, irmãos, Deus comanda, acredite nisso, Deus comanda. Se você deixar, Ele vai comandar a tua vida, se você deixar, Ele vai comandar o teu ministério, se você deixar, Ele vai comandar todas as coisas que estão ao seu redor. O problema é quando o homem tenta se colocar na frente de Deus e executar coisas que não estão no coração de Deus, ou tentam resolver seus problemas por conta própria, agindo numa sabedoria humana, e a sabedoria humana jamais vai alcançar o mundo espiritual, porque o mundo espiritual se move com a sabedoria espiritual, né? Então, irmãos, sabe, eu sempre falo, né, olhe para a palavra de Deus, olhe para Jesus, olhe para os profetas de Deus que estão na Bíblia, né, aonde você vai conseguir extrair para você
aonde você vai conseguir extrair caráter, aonde você vai conseguir extrair, né, homens de fé, aonde você vai conseguir extrair homens que amavam, né, verdadeiramente a Deus, aonde você vai encontrar tudo isso é na palavra, né, é no poder de Deus, porque as aparências enganam, irmãos, as aparências elas são enganosas e você deve sim estar atento a tudo isso, né, observando, né. E eu sempre falo assim, né, que a palavra de Deus é infalível, né, e quantas vezes Jesus falou a respeito dos frutos, que nós conheceremos a árvore pelos frutos. Então, que você não se iluda por palavras, que você não se iluda pela aparência, mas que você veja os frutos, veja o caráter através dos frutos, né, e você vai conseguir identificar isso fácil, porque Deus ele não deixa nada escondido, né? Então, determinada palavra, determinada reação, né? Determinada atitude de uma pessoa, né? Vai demonstrar ali se verdadeiramente os frutos de Deus são frutos bons ou são frutos que estão com uma casca boa e dentro ainda não são tão bons. Talvez esteja azedo o fruto, né? Por conta ainda de coisas que as pessoas aparentam ser e não são, né? Por que nós estamos falando isso? Porque você é o alvo de Deus hoje. Porque a tua vida é o alvo de Deus. Deus quer mexer com a tua vida. Deus quer mexer com o teu caráter. Deus quer mexer, né, com os seus sentimentos. Deus quer mexer, né, com as suas atitudes. Deus quer mexer hoje. Deus quer mexer hoje, né, para você entender, né, que o verdadeiro, as coisas verdadeiras de Deus é que valem, é você sendo verdadeiro, é que você demonstre verdadeiramente, né, a Deus aquilo que você é, e não você tente enganar o Senhor, né, e compreenda que ninguém jamais enganará a Deus, né? Você pode estar enganando um monte de gente, mas Deus você não está enganando e jamais conseguirá enganar. Tanto é que o Senhor falou, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? E ele falou dos sinais aqui. Jesus falou, olha, as pessoas naquele dia vão dizer, o Senhor, nós profetizamos em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, Senhor, nós fizemos muitos milagres em teu nome. E o Senhor dirá claramente, eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então nós devemos olhar a palavra, compreender a importância da palavra, né? Quando Jesus disse, né, que o caminho é estreito e a porta é estreita que leva à salvação, o caminho que leva à salvação e a porta que leva à salvação são estreitas. Só que as pessoas, né, estão vivendo um evangelho largo, um caminho largo, né? Um caminho que você vai pro lado, lá, vai. Você nem consegue enxergar a pessoa do lado lá da estrada, lá do caminho. Não é assim. As regras de Deus são rígidas. O conceito de Deus de salvação pressupõe santificação, pressupõe verdade, irmãos. Pressupõe integridade de coração. Pressupõe pessoas, eu vou dizer de novo uma palavra, para que você crave no seu coração e para que você sempre se autoavalie, né? Deus quer pessoas verdadeiras. Quem que é uma pessoa verdadeira? Deus quer pessoas verdadeiras. Ser verdadeiro? Você está sendo verdadeiro em relação a Deus? Deus quer pessoas verdadeiras, Ele conhece a mentira. Ninguém consegue iludir Deus, né? Deus não te deixa levar por palavras bonitas, nem por aparência. Conforme disse o Senhor Deus, né, ao profeta Samuel, quando foi ungir Davi, né, e olhava lá os irmãos de Davi, lá homens fortes, grandões, né? E ele falava, é esse daqui. E passou um monte dos irmãos lá de Davi, e o Senhor falou assim, Samuel, eu não vejo como você vê. Você olha para a aparência,
mas eu olho para o coração, né? E que bom que Deus faz isso, né? Ainda bem que Deus faz isso. Pensou Deus olhar para a gente e falar, como ele é feio, né? Pensou, né? Não, Deus olha para o nosso coração. Deus olha para o nosso coração, sempre está olhando para o nosso coração. E Deus conhece a integridade do teu coração, né? E Deus conhece a nossa vida, por isso que muitas vezes Deus tem misericórdia de nós, porque Ele conhece o coração. Ele fala assim, ele errou, mas ele errou, não é porque ele desejava o mal, é porque, né, faltou isso, faltou aquilo, tal. E Deus vai te ensinando, e Deus vai ali alicerçando a sua vida, e Deus vai ali falando, olha, não faça mais isso, olha, não faça mais aquilo, porque Ele conhece o teu coração, a integridade do teu coração. Agora, tem aqueles que são, né, ímpios mesmo, sabe? Que tem um coração mau, que tem um coração mau, maldoso, que tem um coração que não tem misericórdia, né? Que tem um coração acusador, sabe? Esses já estão condenados, sabe? Se não mudar o coração, né? Não haverá vida. Se não mudar o coração, não haverá poder que gere vida nessas pessoas, né, irmãos? Então, que você esteja disponível para se autoavaliar hoje. Falar assim, Senhor, eu quero ser verdadeiro, sim. Senhor, não quero ser uma mentira ambulante, né? Não quero ser uma mentira ambulante. Eu quero ser uma pessoa verdadeira, sabe? Né? Que você tenha esse sentimento, porque Deus vai requerer isso de nós. Deus vai chamar a nós e vai perguntar para nós, né? Qual foi a verdade, né, da minha vida na sua vida, né? Qual foi a verdade da minha vida na sua vida? Deus vai perguntar isso para nós, né? Você foi verdadeiro em relação às minhas coisas? Como você foi, né? E eu tenho certeza, irmãos, que a nossa alegria será, sabe, uma alegria de regozijo, tipo assim, vai chegar na presença de Deus no dia derradeiro ali, né? E dizer, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, né? Eu venci a mentira, eu venci a tentação, eu venci o pecado, eu venci a angústia, eu venci a tristeza, eu venci o cansaço, eu venci, eu venci, eu venci, porque só os vencedores alcançarão o reino de Deus. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de lutas, irmãos, né? Então, numa luta, né, tem um vencedor e tem um perdedor. Numa luta tem um vencedor ou tem um perdedor, né? Nós lutamos para vencer. Você luta para vencer. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Você luta para vencer. Não é para você perder, né? Você luta para você alcançar a vitória. E a vitória é necessária para que você alcance as coisas que são de Deus. E eu não estou falando da vitória, que é o sucesso deste mundo. Estou falando da vitória sobre a tentação, sobre a tristeza, sobre a angústia, né? Eu estou falando da vitória, né? Sobre a mentira, sobre a ilusão, né? Estou falando da vitória sobre tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus, né? E você deve ser um vencedor. E eu creio que você vencerá, né? Para que juntos possamos alcançar a glória do Deus vivo, né? A glória do Deus Todo-Poderoso, a glória daquele que é e jamais deixará de ser, né? E você já imaginou aquela cena triste, irmãos, depois do arrebatamento da igreja, onde aqueles que são fiéis a Deus serão levados, né, no céu, conforme diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor descerá sobre as nuvens, né? Jesus descerá sobre as nuvens e as trombetas tocarão, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que são fiéis a Deus, remanescentes vivos na terra, serão arrebatados e levados até a presença do Senhor, né? Você já pensou nesse dia maravilhoso? Quanta alegria, né, irmãos? Quanta alegria de nos encontrarmos com o Senhor, e quanta tristeza para aqueles que ficarem, né? Já pensou as pessoas batendo na porta da igreja, e aí chega o outro irmão, e o outro irmão, e o outro irmão, né? E vão encontrar a igreja fechada, né? E aí vão poder dizer, né? Era tudo verdade,
tudo verdade aquilo que se pregava, era tudo verdade aquilo que Jesus falava, né? E é verdade, irmãos, é verdade, acredite que é verdade aquilo que nós estamos pregando, é verdade aquilo que Jesus falou, acredite nisso hoje, para que, né, no dia que você se lamentar, né, que, né, era tudo verdade, né, não aconteça na sua vida, né, o dia que muitas pessoas estiverem lamentando, era tudo verdade, que você esteja se alegrando e dizendo, era verdade, que você esteja dizendo, ô Senhor, a tua verdade me salvou, ô Senhor, como foi bom viver a tua verdade, né? Enquanto uns lamentam, né, os outros vão se alegrar na verdade de Deus, né? E assim é o nosso desígnio, e é assim que deve ser na sua vida. Acredite nisso, em nome de Jesus, né? O Senhor Jesus disse uma palavra aqui importante de você se lembrar sempre, né? Eu me lembro dessa palavra sempre, né? Quando o Senhor fala assim, né? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Esse trecho da palavra do Senhor, mais para frente também, né? Quando o Senhor fala, né, daquele que construiu a sua casa sobre a areia, eu me lembro porque, né, eu me casei em 1990, né? E nós nos casamos, eu e a Rosana nos casamos na igreja católica. E o padre, né, o sermão do padre, né, durante o meu casamento foi esse, né? Da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. Tá certo que ele não ministrou nada, ele só leu o texto lá e fim de papo, né? Mas eu não esqueci desse texto, né? Porque, embora, né, ele tivesse ali só lido, né, depois ministrando, depois pensando e meditando nesse trecho, embora eu não conhecesse o Senhor, né, que era católico ali, não conhecia o Senhor, e ali o Senhor foi falando ao meu coração, né, e depois com entendimento, né, buscando, né, o poder da palavra de Deus, eu sempre me lembro, né, do dia do meu casamento, e sempre me lembro do poder desta palavra, né. E Jesus fala claramente, né, que o homem que ouve as palavras do Senhor e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Você ouviu a palavra de Jesus? Você ouviu a palavra do Senhor? Você entendeu o que Jesus falou aqui? Você entendeu o que Jesus falou? Ele falou assim, olha, ele falou assim, virá a chuva. Ele falou assim, transbordarão os rios. Ele falou assim, soprarão os ventos e baterão com força contra a tua casa. Mas ela não vai desabar, porque ela está construída sobre a rocha que é Jesus. Então, Jesus jamais disse de que não viria a tempestade, jamais Jesus disse que não viria o vento, jamais Jesus disse que, né, a tempestade e o vento não bateria com força. Jesus prometeu que ela não, a tua casa não desabaria. Esta é a promessa do Senhor. Então lute, então esteja de pé, seja firme, suportando as aflições, suportando as tuas lutas, porque virá, mas a casa permanecerá de pé sempre, porque está construída sobre a rocha inabalável. Rocha inabalável, você me viu? Rocha inabalável, né? E jamais alguém poderá destruir o alicerce, jamais alguém poderá destruir, né, a rocha verdadeira, né? Basta com que você ouça as palavras do Senhor e as pratique, conforme disse o Senhor. Não é para ouvir só, tem que agir, tem que praticar, tem que seguir a palavra, né? Tem que seguir a palavra para você ser verdadeiro, tem que seguir a palavra para você estar sobre a rocha, porque virá a tempestade sim, porque virá sobre a sua vida momentos difíceis, mas você jamais sucumbirá, mas você jamais deixará de estar na presença do Senhor, sendo alicerçado, sendo cuidado por Deus, né?
Conforme disse o Senhor aqui, a tempestade vem para os dois, para o ímpio e para o justo. O vento vem para os dois, para o ímpio e para o justo, né? Mas existe uma grande diferença no resultado daquilo, da adversidade que vem, né, em relação àquele que serve e àquele que não serve a Deus, né? Aquele que é justo e aquele que é ímpio. Existe uma grande diferença, né? A Bíblia diz que o sol nasce para todos, né? Então, vivemos um mundo e Deus não separa o mundo para nós. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós não somos do mundo, mas nós vivemos no mundo, né? Então, nós temos que saber, né, viver neste mundo, alicerçados pelo poder de Deus, alicerçados, né, pela unção do Senhor, alicerçados, né, pela palavra do único Deus, do Deus da verdade, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, né, do Deus fiel, né, aquele que te ama, né. Então que você, né, olhe a palavra. Eu vou ler de novo a condição, porque a palavra de Deus é condicional, é completamente condicional. É como o Salmo 91. As bênçãos são completamente condicionais, né? É como, né, ali o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Sempre condicionais, as coisas são de Deus, sempre condicionais, né? E o Senhor Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Você está ouvindo as palavras de Jesus? Você está ouvindo, né? Todo aquele que ouve as minhas palavras, você está ouvindo as palavras do Senhor Jesus hoje, né? E as pratica. E as pratica. E as pratica. Será considerado, será comparado a um homem prudente, né? Que construiu a sua casa sobre a rocha. Você tem sido prudente? Você tem praticado a palavra que você ouve? Então tua casa será inabalável. Tua vida será inabalável. Vem a tempestade, vem a chuva, vem o vento, e você permanece de pé. Fica molhado, né? Mas permanece de pé. O vento faz força, mas você não cai, porque você permanece de pé. Compreenda isso e acredite nisso, porque o teu Deus deseja edificar a tua casa. Teu Deus deseja colocar a tua casa sobre a rocha, hoje, se ela ainda não está. E olha, irmãos, vou falar de novo, suporte as aflições deste mundo, porque você jamais se prostrará, porque você foi levantado para ser vencedor, 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 vencedor. E o Senhor fala, né, mais um pouquinho para frente, né, todo aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, as pessoas vão ouvir. A palavra de Deus diz que todos ouvirão. A palavra de Deus diz que a palavra deste evangelho, a palavra do evangelho e do reino de Deus será pregada em todas as nações. Assim disse Jesus, né? E o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim, disse o Senhor. Essa é a promessa de Deus. Então todos ouvirão. Não há desculpa, todos ouvirão, como você está ouvindo hoje, todos ouvirão, né? E o Senhor diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aquele que é mentiroso, que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, é considerado um homem insensato.
eu chamo de louco, né? Eu chamo de louco. Eu chamo de louco. Aquele que desobedece a Deus, para mim é louco. Para mim é louco. Ele é uma pessoa louca, que está fazendo loucura com a sua vida, né? Os infiéis são loucos, que ouvem e não cumprem. São loucos, porque Deus cumprirá a sua palavra, né? Deus cumprirá a sua palavra até o último tio. Deus estará executando o juízo perfeito sobre estas vidas. Deus estará ali, né, fechando a porta para aqueles que, né, disseram Senhor, Senhor, e foram maus, segundo a sua palavra, né? Conforme nós lemos aqui, né? Então, o homem insensato que ouve as palavras de Jesus e não as pratica é considerado como um homem insensato e que construiu a sua casa sobre a areia, ou seja, não tem sustentação, nada na sua vida se sustenta, nada na sua vida, né, é alicerçado, tudo é fofo, tudo balança, tudo, né, é muito fácil de cair, né? E as pessoas, é incrível, né, irmãos, como a verdade de Deus acontece. E essas pessoas que vivem essa vida têm medo de perder tudo mesmo. Essas pessoas que, né, têm medo desta vida, tem medo, né, de perderem aquilo que conquistaram, às vezes com roubo, com engano, corrupção, mentira, né? E acontece, né? A pessoa constrói e de repente sai pelos dedos e nunca tem nada. E se tem alguma coisa, não tem paz, não tem alegria, com medo sempre de perder, com medo sempre de que aquilo que ela construiu, através da sua impiedade, através das suas atitudes terríveis contra Deus, saia pelos dedos, né? Se perca, e é assim mesmo, né? A própria Bíblia diz, né? O que daria o homem em troca da sua alma? Né? Vai chegar uma hora que tudo aquilo vai sumir, e vai sobrar o quê? Vai sobrar o julgamento de Deus sobre aquela vida, e aí Jesus não vai, né, aceitar suborno. E aí Jesus não vai aceitar a mentira. E aí Jesus não vai ser enganado pela astúcia demoníaca do homem, né? E Jesus simplesmente determinará o juízo, né? A sentença, né? Porque a sentença de Deus é irrevogável, né, irmãos? Deus quando sentencia é irrevogável. Não adianta, não tem segunda instância, terceira instância, quarta instância, quinta instância, não tem nada disso. Deus determinou, Deus julgou, Deus ali determinou a sentença, né? Não tem quem revogue, né? Então, né, fique atento, né? Porque o louco que constrói a sua casa sobre a areia, né, terá uma grande ruína sobre a sua vida, conforme diz a palavra, né? E o Senhor falou, eu vou lembrar você, o Senhor falou as mesmas palavras. O Senhor falou, olha, virá a chuva, virá a tempestade, o vento vai soprar com força. Ele falou para as duas pessoas, olha, vocês vão viver as mesmas coisas, vocês vão viver as mesmas lutas, vocês vão viver, né, os mesmos, as mesmas forças espirituais contra a vida de vocês, só que o resultado será completamente diferente, né, irmãos? O resultado será completamente diferente, né? Você é prudente ou você é louco, né? Você é prudente ou você está vivendo uma vida de loucuras em relação a Deus? É insensato, para dizer a palavra aqui, né, que para mim é louco, né, como eu já falei para você, né? Então, você está vivendo que realidade na sua vida? Onde está construída a sua casa? Você construiu o quê? E sobre onde na sua vida, né? Se foi sobre areia, vai cair, e será grande a ruína. Ouça a palavra de Jesus, porque é uma palavra profética do Senhor, não é a minha palavra, é uma palavra profética do Senhor. Será grande a tua ruína, se você ouvir as palavras do Senhor e não as praticar,
porque virá a dificuldade e a luta, você não vai suportar. Você não vai suportar, né? Que você escolha o melhor caminho, que você escolha a vida que Deus deseja que você escolha. Vamos estar todos sobre a rocha, né? Vivendo sempre sobre a rocha, porque as nossas lutas se transformarão em vitórias sempre, como eu tenho ministrado aqui hoje já diversas vezes. E que você então não se ilude e viva o evangelho verdadeiro de Deus, que foi ministrado pelo Senhor. E a Bíblia diz que a multidão que estava acompanhando ali Jesus ficaram maravilhadas, né, com a revelação de Jesus, e eles diziam que Jesus não falava como os escribas, ou seja, os escribas eram pessoas que copiavam os manuscritos, que copiavam a palavra sagrada de Deus, né, eles duplicavam, né. Então, os escribas, eles duplicavam, então eles conheciam a palavra, só que eles ministravam a palavra e não o conteúdo da palavra, né? E que você seja esse, que você compreende a essência e não a teoria. A essência sempre. Eu sempre falo, a essência de Deus é que nós devemos conhecer. Quando Deus fala, nós devemos conhecer, né, o que está no coração de Deus quando Ele está falando. É isso que nós devemos conhecer. O que estava no coração de Deus quando Ele falou. E não simplesmente a letra, não simplesmente, né, o texto, mas conhecer verdadeiramente aquilo que Jesus falou. Porque é poder puro, é como fogo que, né, despedaça a pedra, é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora, que você esteja disponível, né, a ser abençoado pelo Senhor. E que você olhe para o Senhor, né, e fale assim: Senhor, eu quero parar de ser louco. Eu tenho feito loucuras. E que você se posicione diante de Deus para ser chamado de homem prudente por Ele. Porque Ele está buscando esses, os prudentes, os verdadeiros, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança toda, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus exaltado e rei glorificado, meu Pai, chegou a hora do teu povo ser abençoado, Senhor, e eu rogo a Ti que Tu agora, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia, Senhor, da glória, Pai, ó Deus, que Tu ouças a minha voz, Senhor, e pela Tua misericórdia, Tu venha, Senhor, a tocar em cada vida, Senhor. Ó Deus, tira, Senhor, do coração a ilusão, a mentira, Senhor. Fala alto, Senhor, mais alto ainda, Senhor, da glória nos corações, na mente, Senhor. Fala, Senhor, da glória, Pai, que a Tua igreja, Senhor, ó Deus, seja uma igreja forte, uma igreja, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo, uma igreja de pessoas cheias da Tua comunhão, cheias do Teu poder, Senhor, da glória, Pai. Manifesta-te, Altíssimo, Labassubi, Alabacheias, Rica, Labalabacheias, Serebicanda, Labassurianda, Ricanda, Labacheias, ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, ó Deus, anula, Senhor, toda sentença do mal, Senhor, anula, Senhor, toda palavra maldita lançada por Satanás, Senhor, tira, Senhor, dos olhos a cegueira, Senhor, tira dos ouvidos, Senhor, da glória a surdez, Senhor, para que o Teu povo ouça, para que o Teu povo veja, Senhor, para que o Teu povo não seja enganado pelas trevas, Senhor, por aqueles que somente dizem Senhor, 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 e não agem segundo esta palavra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Labassubi, Alabacheias, Rica, Labassubianda, Alabacheias, Serebicanda, Alabalabacheias. Deus, exalta o Teu nome agora, Senhor. Arranca com Teu dedo, com a Tua mão forte, Senhor, toda a ilusão, toda a mentira, toda a opressão, Senhor. Arranca com a Tua mão forte, Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ó ilusão, Senhor. Arranca, Senhor, porque Tu és Deus poderoso para fazer esta obra, Senhor.
Papai amado, que a tua igreja seja edificada agora, Senhor. Papai, alicerça os pés do teu povo, Senhor. Alicerça com o teu poder e com a tua graça, Senhor. Segura firme os nossos pés, Senhor. Oh Deus, porque tu és a nossa rocha, inabalável e firme, Senhor. Em ti nós estamos seguros, Senhor, fortificados pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo. Fortificados pelo poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, abençoo o teu povo, abençoo o Senhor da glória, Pai. Aquele Senhor da glória que tu colocaste, Senhor, para ouvir estas palavras, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, né? Oh, que bênção maravilhosa, senti muito a presença do Senhor, senti muito a unção de Deus. Então, para mim, né, está sendo maravilhoso esse dia, em nome do Senhor, aleluia.